Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muitas pessoas procuram o nosso escritório e às vezes me chamam até nas redes sociais com dúvidas sobre tributação nas ações. Ação, fundo imobiliário, BDR, day trade, swing trade. Marcelo, como a gente apura esses impostos, né? O que eu devo pagar, qual a isenção, o benefício que eu tenho nesse sentido. E aí, para atender esse pessoal, né, de uma forma bem simples, numa explicação bem simplificada, de fácil entendimento, eu montei uma planilha para explicar para vocês e vou compartilhar com vocês a nossa tela agora, para a gente ver ponto a ponto como funciona a tributação de cada item, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, nas ações, isso nas ações nacionais, tá? Temos duas modalidades de operação, né? Três modalidades de operações, na verdade. Podemos operar com o day trade, tá? E nesse caso nós vamos pagar 20% sobre o ganho que a gente tiver nas ações, sem critério de isenção, tá? Não há isenção para operação em day trade. Já no swing trade ou no buy and hold, né, no momento em que ocorrer a venda dessas ações, nós vamos pagar 15% sobre o ganho apurado. Ok? Nessas duas modalidades, nós temos uma isenção de negociação com volume até R$20 mil. R$20 mil de ganho? Não. R$20 mil de venda. Vendi até R$20 mil. Qualquer ganho apurado, eu tenho isenção do imposto. Okay? Então eu fiz uns cálculos aqui para simular para vocês, tá? Por exemplo, se a gente fizesse um day trade com ações da Itaúsa, adquirindo 10 lotes de Itaúsa por R$10 mil e vendendo esses 10 lotes de Itaúsa a R$10.500. Um lucro de R$500, acontecendo no mesmo dia, um IR de 20% sobre o nosso ganho, ok? Quando pago esse imposto, Marold? Até o último dia útil do mês seguinte ao da venda, tá? Se a gente fizer no swing trade, comprei hoje e vendi amanhã, já é um swing trade. Comprei hoje, vou vender daqui 2 meses, 1 mês, 1 ano, 10 anos, buy and hold. Ok? Nessas duas modalidades a gente tem a isenção até R$20 mil. Negociei abaixo de 20, não pago imposto. Acima de R$20 mil, que é o caso aqui, tive R$1.000 de lucro, eu vou pagar, nesse caso, 15% de imposto e não 20% como é no day trade. Ok? Data limite de pagamento até o último dia do útil seguinte, ao mês seguinte da venda, assim como no day trade. Ok? O importante é lembrar que aqui as operações acontecem em dias diferentes. Ok? Day trade no mesmo dia. Só para o pessoal ficar ligado nessa situação, que é o que diferencia as opções aqui. Okay? Vamos lá para os fundos imobiliários. Fundo imobiliário, day trade e swing trade não tem diferença para tributação. Ok? De qualquer uma das modalidades a gente vai pagar 20% e não há critério de isenção. Então, comprou o fundo imobiliário, vendeu ele, independente do valor que você for vender e a época que você for vender. Comprou hoje, vendeu amanhã, daqui 1 ano, 2, 1 mês, independente da época, não importa quando acontecer essa operação, o ganho sempre será tributado à alíquota de 20%. Ok? Então, essa é a modalidade para os fundos imobiliários. PDR e ETF. PDRs e ETFs. Como é a tributação dessa modalidade de investimento? Aqui a gente já volta a ter, né, o day trade e o swing trade buy and hold. Mas o que diferencia isso? Qual o benefício de um e de outro? A porcentagem do imposto. Okay? No day trade de BDR e ETF, 20% do ganho sem critério de isenção. Infelizmente, pessoal, não tem como a gente mudar essa regra. Já no swing trade buy and hold, cai para 15%. Então, de repente, né, dependendo da situação, compensa da sua estratégia aí fazer o swing trade ou não, tá? Aqui a ideia aqui não é tratar de estratégias de investimento, e sim somente explicar como é a tributação disso. Mas de repente, né, fica claro que de repente
de um dia para o outro há uma diferença de ganho de imposto, né? Só que infelizmente para BDR e ETF a gente não tem isenção nenhuma, ok? Então a gente fez uma simulação aqui de 10 BDRs da Apple, a APL34, por uma compra por 845, a venda por 950, um ganho de R$104, operação realizada no mesmo dia, tributação de 20%, ok? Não há isenção nesse caso, só repetindo aí para o pessoal. Compra de 845, venda por 950, ganho de 104,10, mesmo ganho, operação realizada em dias diferentes. R$15 de imposto, ok? R$5 a menos do que na operação anterior. Então fica a dica para o pessoal nesse sentido, ok? Data limite de pagamento sempre será o último dia útil do mês seguinte ao da venda, tá? Qualquer operação que a gente fizer na Bolsa de Valores é assim que a gente vai apurar. Então você tem um mês para apurar seus ganhos, né, seus lucros, para recolher no mês seguinte, até o último dia útil do mês seguinte. Ok, pessoal? Essas são, assim, de forma bem resumida, tá? Eu não tratei aqui de operações com o exterior, porque tem uma tratativa diferenciada, né? Tem que ser feita a conversão do dólar em real, na época de compra, época de venda, a tributação disso é um pouquinho diferente. A ideia aqui é mais para o pessoal que está iniciando, né? Ou que até quer iniciar e tem esse receio de tributação, se eu ganhar, quanto eu vou pagar e tudo mais. Então é só um resumo geral, né? Para ficar um pouco claro para vocês. E aqui eu trouxe alguns lembretes para vocês, algumas dicas, ok? Vamos lá. Primeiro lembrete, primeira dica aí. DARF abaixo de R$10 acumula para o próximo mês, até somar R$10 para efetuar o recolhimento. O que é isso, pessoal? Fiz o cálculo aqui, por exemplo, só tive essa operação do BDR. O lucro aqui, ao invés de dar R$15,62, ele deu o imposto, desculpa. Ao invés de dar R$15,62, ele deu R$5,62. É abaixo de R$10, eu não recolho esse DARF, acumulo, reservo ele para um próximo lucro. E aí sim, quando a gente tiver um lucro, um imposto apurado sobre o lucro acima de R$10, somando com os anteriores, aí a gente vai efetuar o recolhimento. Okay? Prejuízos acumulados só podem ser compensados se estiverem declarados no imposto de renda. Dica muito importante, tá, pessoal? Se você tem prejuízos acumulados de meses anteriores e você quer compensar com lucros auferidos agora, é possível? Sim, é possível. Porém, os seus prejuízos devem estar declarados de forma correta no seu imposto de renda, tá? Se não tiver lucros declarados no seu IR, não é possível fazer essa compensação, ok? Dica importante aqui, uma dúvida corriqueira do pessoal. Às vezes o pessoal faz as operações, não se regulariza, não tem controle do que está fazendo e vai apurar isso lá no ano da frente, na hora de fazer o imposto de renda. Vai ter que recolher com multa e juros, mas aí o pessoal fala assim para mim: Haroldo, nesse mês que você está apurando lucro, apurando meu imposto, eu tive lucro, mas nos outros meses eu tive prejuízo, eu não posso abater? Não. O prejuízo para abater o lucro, ele deve ter acontecido antes do lucro. Se primeiro eu tiver um prejuízo e depois eu tiver um lucro, eu posso abater. Se eu tiver um lucro primeiro, pago o imposto, no outro mês tive um prejuízo, acumulo o prejuízo para compensar para frente, ok? Não existe compensação de prejuízo se antes você tiver um lucro. Certo, pessoal? Fica clara essa regra, essa dica aí para vocês. Dividendos e juros sobre capital próprio. Eles são isentos para os dividendos e de tributação exclusiva sobre o juros sobre capital próprio. Se nada mudar, tá? Até a data de hoje do vídeo, 25/2/2022, essa é a forma de tributação. Eles são já de tributação exclusiva. Então, o que você recebe na sua conta da corretora, ele já está isentos, né, de imposto, ou ele já veio tributado exclusiva na fonte. Então, você não vai precisar recolher nada além, a hora que chegar aqui para você, esse dividendo, esse juros sobre capital próprio. Dividendos de BDR, o pessoal trata como isento, tá? Ele não é isento, só que ele vem tributado do exterior já a alíquota de 30%, que é maior do que a nossa maior alíquota do IR aqui no país,
tá? Aqui no Brasil. Então, como ele vem tributado a 30% e a maior alíquota nossa aqui é 27,5%, por isso que a gente tem a falsa impressão de que eles são isentos, ok? Não são isentos, eles já vêm tributados, o valor que cai para você já é um valor líquido, mas você já pagou 30% sobre esses lucros, esses dividendos. Ok? São dicas importantes que a gente tem que levar em consideração, porque na hora de você apurar seu imposto, isso tudo faz diferença. Na hora de você fazer os seus investimentos, isso tudo faz diferença. Né? De repente mudar de um dia para o outro, vender parcial num mês e o restante no outro. Ah, Marode, mas eu vou ter um prejuízo. Aí vai muito do seu perfil de investidor. Okay? O mérito aqui não é entrar nos seus investimentos, mas sim te nortear como você vai recolher os seus impostos para ficar de forma regular com essas operações. Ok? Pessoal, por hoje é isso. Se foi interessante, fez sentido para você, vai te ajudar de alguma forma, dá um like e bate no sino e até a próxima.